Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 11. O verdadeiro mensageiro do serviço divino. Ao cair da tarde, voltávamos com Eletra de um passeio ao longo da praia do Mediterrâneo e acabávamos de atravessar a porta de sua casa, quando o envelope fechado desceu aos pés de Rex. Ele apanhou-o e, abrindo-o, leu o seguinte: Meus queridos filhos, parti amanhã para a Índia. Tudo está preparado e somos muito felizes em vos dar as boas-vindas. Saint-Germain. Nosso hospedeiro do iate não tinha estado conosco durante as visitas de interesse em Alexandria, mas quando chegamos ao cais, ele nos cumprimentou alegremente, com a notícia de que tivéssemos certeza de que faríamos uma viagem calma e deliciosa. Atravessamos de novo o Mar Vermelho, seguindo rapidamente em nossa rota para um dos maiores centros de luz e poder espiritual existentes neste planeta. Lito continuou sua instrução a pedido de Saint-Germain durante todo o trajeto, a fim de que Bob e Rex pudessem chegar ao ponto de sair e entrar conscientemente em seus corpos físicos à vontade. Lá pelo 5º dia da jornada, eles já estavam bastante adestrados e, como acontece a maioria dos jovens, queriam experimentar muitas vezes seus poderes recém-desenvolvidos. Isto Lito não poderia permitir. Deve haver um grande senso de honra espiritual e integridade com relação ao emprego dessas poderosas forças da presença Eu Sou, porque a grande lei do ser não permite pô-las no uso externo, exceto quando para a realização de um bem permanente. Devemos estar sempre cientes de que sempre que usarmos a vida, a substância e o poder deste universo, meramente por gosto ou prazer dos sentidos, o resultado só poderá ser miséria e destruição. A poderosa presença Eu Sou trabalha sem cessar para construir, liberar, expressar e constantemente expandir perfeição em toda a sua atividade criadora, mantendo permanentemente amor, paz e serviço contínuo para todos. Se permite que as sensações do corpo e a atividade exterior do espírito cometam excessos e interfiram no plano divino da vida do indivíduo, o resultado é desastre e fracasso. O verdadeiro estudante da luz nunca emprega seus poderes para divertimento e prazer dos sentidos, nem para a exploração de personalidade de alguém, nem para ganhar dinheiro produzindo fenômenos. A conduta da vida dos mestres ascensionados primeiramente é dar e dar amor e adoração à sua própria poderosa presença Eu Sou. Depois expandir amor e perfeição, derramando-o para todas as pessoas e para cada coisa. Emitir amor divino sem limite todo o tempo é a totalidade da lei aplicada. Se a humanidade pudesse ao menos entender isso, o indivíduo compreenderia que deve derramar essa chama de amor divino antes que a perfeição possa fluir para o seu mundo e liberar coisas para o seu uso. O amor divino é um sentimento, um raio de luz verdadeiramente existente que flui da chama que está dentro do coração. Ele pode ser emitido tão poderosamente que esse raio de substância luz torna-se visível e tangível.
é o mais invencível poder do universo. Empregai-o sem limite, meus queridos, e nada se vos tornará impossível. Pelo seu temperamento e treino, Lito era uma instrutora calma, doce e maravilhosamente equilibrada. No entanto, muito nos admirava o poder que emitia quando desejava imprimir uma certa compreensão da lei sobre nossas consciências. Ela não estava acostumada às brincadeiras travessas de Bob e Rex, mas logo tornou perfeitamente evidente para todos nós que nenhuma brincadeira pueril entrava em jogo na operação dessas grandes leis cósmicas. Continuou ela: os atos da lei cósmica, seja para onde for que os pensamentos e os sentimentos dirijam e qualifiquem a energia, agem indiscriminadamente sem respeitar pessoas, lugares, condições, coisas, motivos e ignorância sem conhecimento. Assim como faz uma corrente elétrica passando através de um motor ou de um dínamo. Se estabelecerdes o contato, ela atua segundo a direção dada. Este é um ponto que muitos estudantes parecem não compreender, ou do qual não desejam assumir a responsabilidade, mas a verdade da lei é a única coisa a que visamos. Nossa tarefa é colocar a verdade da lei perante a humanidade, se eles se recusam a compreender e a obedecê-la. Então, seu sofrimento deve aumentar até que o lado humano quebre sua concha de obstinação e egoísmo e permita a poderosa presença Eu Sou controlar tudo, de acordo com a perfeição da vida. Por isso, não gracejeis nunca sobre os poderes da divindade, seja em pensamento, sentimento ou palavra falada, porque assim procedendo atraís, sem exceção, experiências dolorosas para o vosso mundo. Então, governai vossa atitude exterior como inflexível determinação, sempre que tiverdes ocasião de usar os poderes da poderosa presença Eu Sou. A fim de manifestar as maiores expressões da presença Eu Sou, o indivíduo deve estar bem ciente dela, sentir essa presença dentro de si e saber que a mesma vida e energia que faz bater seu coração e respirar seus pulmões está constantemente fluindo para o interior do seu corpo físico, proveniente de seu corpo eletrônico. Seu corpo eletrônico é projetado no espaço, vindo do próprio centro cardíaco da vida cósmica do universo, que já nos ouvistes mencionar como sendo o grande Sol central. Esta pura vida-energia, fluindo incessantemente para dentro do espírito e do corpo do indivíduo, é a atividade trina e una do Supremo, agindo em toda parte pelo infinito. Ela é inteligência, substância e energia e única luz universal, da qual procede toda a manifestação. Está sujeita a qualquer momento à direção consciente, uso por parte do indivíduo, que possui autoconsciência e livre-arbítrio individualizado. Os minerais, as plantas e os animais não têm o controle dessa atividade, porque a chama da divindade é dotada de livre-arbítrio autodirigente. Quanto mais atenção se dá à presença divina Eu Sou, mais se aprende dos vastos reinos da sabedoria que se estendem pela frente. Quanto mais o indivíduo compreende a imensa responsabilidade e a oportunidade ilimitada que possui, tanto mais pode pedir a poderosa presença Eu Sou dentro do seu próprio coração, para que lhe ensine todas as coisas dos vastos reinos da sabedoria. Se queremos sabedoria, devemos voltar a atenção para a única fonte de sabedoria, a divina presença. Só conhecendo Eu Sou pode ser dado o primeiro impulso que libere sua sabedoria para o uso externo do indivíduo. É pelo conhecimento que flui a primeira onda para libertá-la dentro da atividade física. De outro modo, ela ficará sempre inativa dentro da consciência do Eu Sou. A sua expansão somente poderá se dar ao comando da própria vontade autodirigente da chama de Deus. Aprendei a atrair esses atributos de Deus e as atividades do próprio coração do universo, e então empregai-os em amor para glorificar toda a vida existente.
Se assim fizerdes, não há altura que não possais atingir, e nenhuma dádiva podereis pedir à vida que a vida não vos conceda. Quando compreendeis qual a parte que vós diz eu sou, e quando estáis querendo usar tudo para bendizer a vida em todo lugar com amor. Usai, usai e usai sempre a compreensão da presença eu sou, que agora tendes, e persistir em amar, em abençoar a vida por toda parte. Desse modo, abrireis amplamente as comportas para a liberdade, o reino e as atividades do ilimitado, o mundo natural e a vida dos mestres ascensionados. Usai a sabedoria que tendes agora, e mais ainda virá tão fora de dúvida como bate o vosso coração e raciocina a vossa mente. Na tarde do 7º dia de viagem, ao jantar, nosso anfitrião anunciou que deveríamos chegar a Bombém ao anoitecer do dia seguinte, mas teríamos que ficar a bordo até a outra manhã. A Baía de Bombém é uma das mais belas do mundo, e quando nosso iate chegou ao longo do cais, fomos saudados pelo mestre hindu Shananda, a quem fomos apresentados pelo nosso anfitrião. Seguimos para a estação da estrada de ferro, de onde nos conduziram a um carro reservado, tendo sido providenciadas todas as acomodações até que chegássemos ao destino. Somente aí foi dado o programa de nossa estadia na Índia. Primeiro deveríamos ir a Calcutá e lá permanecer 2 dias enquanto um certo trabalho fosse ministrado. A viagem para Calcutá foi excelente, conquanto os dias permanecessem muito quentes do lado de fora. Não estávamos atentos a isso no trem. Passamos por muitos lugares de grande beleza e logo depois de deixar Bombém, sentimos falta de Bob. Começamos a procurá-lo e ao entrarmos em seu compartimento, percebemos que ele havia deixado o corpo físico. Lito avisou-nos imediatamente. Não toqueis em seu corpo, porque ele saiu com o mestre Shananda, disse ela. Por alguns momentos, Nada teve que empregar um grande esforço para se dominar e manter-se em paz, conquanto esta era a primeira vez que Bob saía do seu corpo sem preparação prévia. Contudo, ela logo controlou seus sentimentos e ficou à vontade. Quase 2 horas depois, Bob entrou no carro-salão, onde todos tínhamos nos reunido. Ele estava tão sereno quanto possível, mas nós imediatamente o interrogamos a respeito de suas experiências e naturalmente desejávamos saber onde estivera. Não conseguimos fazê-lo revelar nada e afinal ele disse: cada um de nós deverá guardar sua experiência estritamente no íntimo de própria consciência, até o fim do nosso destino. E depois compararemos as anotações. Nessa tarde, Nada e Pérola desprenderam-se por quase 2 horas. Na manhã seguinte, Rex e eu deixamos nossos corpos. Cada um tinha experimentado praticamente as mesmas coisas, pois estávamos sendo treinados sob cuidadosa observação. Shri Singh, o irmão que tomara o lugar de Shananda, estava satisfeito por todos os motivos, mas conservava-se silencioso e, se tinha de falar, era sempre com uma finalidade bem definida. No dia em que chegamos a Calcutá, Shananda reapareceu e, quando sentamos ao jantar, observou com o seu radiante e mágico sorriso: congratulo-me com cada um de vós pelo modo corajoso com que pudesseis deixar os vossos corpos e sair fortes e livres. Isto representa um grande adiantamento para todos, bem como a entrada em um formidável campo de serviço. Lito, minha irmã, sois uma instrutora muito eficiente. O vosso trabalho com estes estudantes foi notavelmente bem executado. É só nessa liberdade, meus amigos, que vos será permitido conhecer, sentir e experimentar o pleno uso dos raios cósmicos. Estais agora em excelente posição de receber os amplos benefícios de vossa aprendizagem conosco. Eletra e nosso hospedeiro do iate estavam em silêncio, observando atentamente tudo o que acontecia.
e, sem dúvida, estavam sendo do mesmo modo treinados. Sentimos vivamente a intensidade e o poder daquelas instruções, porque tudo o que fazíamos tinha um objetivo determinado. Chegamos a Calcutá viajando com rapidez durante meia hora, até pararmos em frente a um belo edifício situado numa elevação, onde se achava evidentemente o melhor bairro residencial da cidade. Sananda conduziu-nos ao edifício, que nos informou ser propriedade secreta da grande fraternidade branca, pela qual era mantido. Seu interior era um perfeito sonho de beleza, característico de muitas das maravilhas da Índia. Respirava-se ali sabedoria, luz e pureza, oriundas de séculos de perfeição. Fomos imediatamente para a sala do conselho, no segundo andar, onde encontramos a Irmandade já reunida. Notamos que alguns lugares tinham sido deixados vagos à cabeceira da mesa de honra. Sananda dirigiu-se para aqueles lugares e sentou-se no principal. Só então soubemos que ele era o chefe do conselho indiano. Quando todos estavam reunidos, iniciou-se o trabalho relacionado com a ordem do dia e alguns mestres ascensionados foram solicitados a levar sua proteção a certos ingleses na Índia, que eram sinceros no desejo de fazer o bem. Estabeleceram igualmente dar proteção a um grupo de irmãos menores, cuja vontade de bem proceder era sincera. E estavam prestando bons serviços, mas nem sempre usavam maior discriminação na atividade exterior, porque seu entusiasmo excedia sua sabedoria. Depois da sessão, fomos apresentados a todos os membros e desfrutamos de uma aprazível hora social. Voltamos ao nosso carro reservado e vimos que ele tinha sido levado a toda velocidade para as redondezas, que parecia um jardim florido com uma bela fonte cantante, junto às janelas onde jantamos. Comentamos a habilidade de Sananda em ter expressado continuamente o que havia de belo para nós, e ele, com o seu sorriso, que se assemelhava sempre a um raio de sol, replicou: é realmente muito mais fácil expressar beleza, porque é natural, e a verdadeira expressão da divina presença eu sou dentro de cada um. Quando alguém aceita verdadeiramente essa gloriosa presença e sente que ela é a divindade, tudo efetuando por meio em honra a ela, o resto de sua atividade deve corresponder à sua maravilhosa beleza e perfeição. A inteira aceitação da poderosa presença eu sou pelo indivíduo sempre comanda e governa harmoniosamente todas as experiências externas. É só quando se aceita real e plenamente essa gloriosa presença de Deus dentro de si mesmo, que se venha a ser verdadeiro mensageiro do serviço divino. Então, à medida que a perfeição da poderosa presença eu sou começa a ser liberada em maior grau por meio da atividade externa, toda a coragem e segurança surgem, porque finalmente o eu pessoal vê e sente a poderosa presença interior, conhecendo seu pleno poder, majestade e mestria. No dia seguinte, fomos levados a um dos templos mais antigos, em cujas câmaras subterrâneas está sendo feito um trabalho nunca sonhado pelo mundo exterior. Nessa noite, ao jantar, Sananda comunicou-nos que deveríamos partir para Darjeeling de manhã bem cedo e que iríamos almoçar pelo caminho. O cenário era deslumbrante e a sensação que experimentávamos era de arrebatamento, ao contemplar cada vez mais perto, enquanto subíamos, as gigantescas montanhas cobertas de neve. Mas logo começamos a sentir a mudança, pois já tínhamos atingido mais de 2.100 metros. Chegamos ao fim de nossa subida justamente a tempo de assistir um glorioso pôr do sol numa atmosfera muito clara. À distância, podíamos perceber o Monte Everest e outros famosos picos daquela majestosa cordilheira. A grandiosidade, a presença altaneira dessas montanhas e o mistério das idades que encobrem seu passado
fizeram-nos todos sentir, mais do que nunca, um profundo desejo de chegar ao âmago do coração do grande sabedoria eterna, considerando-nos como uma parte dela e podermos derramar suas bênçãos sobre a humanidade, a fim de que todos possam também ser felizes. Desejo que passeis esta noite aqui, disse Sananda, e presencieis o nascer do sol especificamente deste lugar, visto que muitos anos se passarão antes que possamos vê-lo de novo, em cooperação com certa atividade cósmica que está agora assumindo posição. É a primeira vez em 70 anos que estas duas atividades ocorrem simultaneamente. Às 3 horas, levantamo-nos e montamos nossos pequenos pôneis que nos levaram ainda mais alto na montanha, a um ponto de onde podíamos observar o nascer do sol com mais vantagem. Chegamos àquele lugar justamente quando sua radiação começava a se tornar mais brilhante. Em poucos segundos, grandes raios de luz de todas as cores imagináveis principiaram a se projetar no céu, continuando por 10 minutos precisamente. Era como se a própria luz se regozijasse com a poderosa presença da vida. Depois, quando o grande disco dourado tornou-se visível, uma palpitante, cintilante radiação atravessou-nos a carne e penetrou nos próprios centros de nossos corpos. Nunca anteriormente havia eu experimentado uma tal sensação por parte da luz solar. O efeito vivificante durou horas e o glorioso sentimento e beleza da cena deixada em nós ainda se derramam sobre mim quando me relembro essa experiência. Depois de uma ocorrência como essa, fica-se sabendo que a poderosa inteligência mestra do universo é ainda o leme e dirige os destinos de nossa Terra e da humanidade, não obstante toda aparência de causa em contrário. Sentistes dentro de vossos corpos, disse Sananda, uma leve ação dos poderosos raios cósmicos que neste ciclo estão prestando assistência transcendente a toda a humanidade em sua luta exterior. Seu transbordamento é uma irradiação de amor, coragem e força para a raça que sustém o indivíduo durante este período de mudança, iluminando assim seus corpos interiores, permitindo a poderosa presença Eu Sou liberar mais de sua perfeição para e através do eu exterior do indivíduo. Aqueles dentre vós que devem ser exercitados para usar esses raios ficarão habilitados a focalizar grandes correntes da essência de luz e dirigi-las conscientemente, emitindo bênçãos para a humanidade por meio de grandes correntes de poder curador e correntes harmonizadoras de amor. Poucos estão prontos para receber instruções sobre como controlar e usar esses poderosos raios, mas todos aqueles que querem isto é possível. Estão sendo preparados agora. Essas grandes correntes de luz condensada e pura substância podem ser extraídas, qualificadas e expedidas para produzirem um resultado definido tão facilmente como um holofote revela as cenas sobre as quais ele passa. Vinde, agora devemos regressar e seguir para a casa do dirigente do Conselho de Darjeeling. Voltamos aos pôneis que nos levaram a Darjeeling e daí fomos conduzidos em automóvel para uma bela vivenda construída sobre uma das aprazíveis colinas que rodeavam a cidade. Os terrenos adjacentes estavam repletos de árvores imponentes e a vista sobre a cidade, que se estendia logo abaixo, era uma das mais belas na terra. Fomos introduzidos e apresentados ao dirigente desse ramo da grande fraternidade branca. Era um homem alto e belo, com penetrante olhos escuros que pareciam ver claro através de uma pessoa. Mas quando não expressavam nenhum intenso sentimento, eram tão suaves como os de uma pequena corça. Para a surpresa nossa, não
Usava turbante, mas seu belo cabelo castanho escuro, ligeiramente ondulado, caía-lhe sobre os ombros. Revelou-se muito amável e deu-nos as mais carinhosas boas-vindas. Uma paz gloriosa envolvia-o, bem como a tudo que rodeava, enchendo o ambiente com sua esplêndida radiação. Ele indagou acerca de nossa viagem, perguntou se tínhamos presenciado o nascer do sol na montanha e convidou-nos a jantar em sua companhia naquela tarde. Falava muito desembaraçadamente e contou-nos muitas coisas admiráveis sobre a Índia. Repetiu para nosso prazer muitas lendas sobre as montanhas Himalaia e, em particular, sobre as cavernas sagradas que se acham no coração dessa poderosa cordilheira. Sua narração era fascinante e instrutiva, além do que as palavras podem exprimir. Algumas dessas cavernas, disse ele, vereis quando estiverdes na Índia, porque sei que estáis interessados nos antigos registros da humanidade, e numa delas estão guardadas até agora sob custódia os mais antigos arquivos sobre esta terra. Estes documentos não são trazidos para uso do mundo externo no momento presente, por causa da falta de crescimento espiritual e compreensão do povo. A raça humana possui um sentimento de inquietação e crítica, que é uma atividade muito destrutiva, e esses sentimentos encontram campo aberto através de fanáticos de vários tipos. Para estes, a interpretação pessoal da vida e deste magnífico universo é tão acanhada e infantil que se entregam à destruição daquilo que não está de acordo com as suas restritas noções sobre o que foi ou deveria ter sido o plano infinito da criação. É essa desastrada ignorância, cheia de egoísmo, do gênero humano, a responsável por toda a desarmonia no decorrer das idades, bem como pela destruição dos documentos que poderiam lançar luz sobre os muitos problemas da humanidade. Foi esse desenfreado, vicioso sentimento que destruiu a maravilhosa biblioteca de Alexandria e os admiráveis registros da civilização dos Incas. Não obstante essas perdas dos tempos antigos, os mestres ascensionados da grande fraternidade branca previram sempre tais impulsos destruidores e retiraram todos esses importantes documentos de cada civilização, preservando-nos, e deixaram os menos importantes para serem destruídos pelo impulso depravado dos vândalos. Um dia, quando a humanidade estiver preparada para isso, é positivamente certo que esses arquivos serão dados ao mundo externo, e então aparecerá numa localidade central uma biblioteca maravilhosa, não elaborada por mãos humanas, onde tais documentos estarão acessíveis àqueles do mundo externo que tiverem recebido as necessárias credenciais poderão vê-los. Quando a humanidade se tornar bastante esclarecida para cessar de gerar a odiosa destruição que vem expressando até o presente, isto poderá ser feito. A humanidade, através dos seus irritados sentimentos destrutivos e da poderosa força do pensamento, povoou o visível e o invisível com formas, pensamentos de intensa paixão, ódio, medo e destruição. Essas formas, pensamentos se prendem aos seres humanos que as engendraram e também aos outros que, por possuírem sentimentos similares, tornam-se sujeitos a essa força maligna. A humanidade quase não tem compreensão do que acontece quando o eu pessoal emite sentimentos de cólera, ódio, inveja, ciúme, crítica ou condenação. O lado sentimental da natureza humana é a atividade feminina da consciência que existe dentro de todo o indivíduo. O pensamento é a atividade masculina do espírito. Um pensamento nunca se torna dinâmico na vida externa enquanto não passa através do corpo de sentimentos. O sentimento se condensa sobre o pensamento padrão, a substância atômica da atividade externa da vida.
Dessa forma, passando pelo corpo de sentimentos, o pensamento se veste e daí por diante passa a existir como uma separada coisa vivente fora do espírito do indivíduo. Milhões de trivialidades têm sido escritas e pregadas acerca do amor divino, como sendo a lei da vida. Mas quem saberá como gerar o sentimento de amor divino conscientemente à vontade num grau ilimitado e colocá-lo no lugar da irradiação do ódio, etc., como quem coloca uma onda de força realmente existente e de substância em seu próprio corpo de emoções? Tal coisa não somente é possível, como deve ser feita se os seres humanos quiserem cessar de sofrer e começar a expressar perfeição. A personalidade não pode ficar permanentemente harmoniosa, a menos que se conserve impregnada de amor divino conscientemente gerado. Se as explanações mentais sobre a lei da vida, bem como as preces, fossem o caminho para a perfeição, para a felicidade e a liberdade, os numerosos sermões pregados nesta terra já teriam abrandado e iluminado uma centena de planetas antes deste. A propósito, se as preces, que geralmente são uma série de eu quero, ou então ó Senhor, dá-nos, fossem o caminho que conduz da limitação à liberdade, as orações até agora pronunciadas neste mundo teriam aperfeiçoado uma dúzia de humanidades. Não digo que as preces não tenham trazido benefício, elas trouxeram, mas a prece deve ser uma quietação do intelecto e uma calma dos sentimentos, a fim de que a personalidade possa sentir o transbordamento da poderosa presença Eu Sou e receber a resposta deste interior. A prece deveria ser uma efusão de amor e de gratidão para com a presença, pelas ilimitadas oportunidades e vantagens contidas na vida. O mundo externo gosta de satisfazer sua vaidade sentindo que tem a faculdade de efetuar grandes coisas, mas no que diz respeito ao controle e à perfeição dos sentimentos, o mundo externo ainda está no estado selvagem. Os seres humanos aferroam os outros seres e a si mesmos através de sentimentos viciosos na mesma medida do escorpião. O sentimento predominante em nosso mundo moderno, quando as personalidades se opõem e criticam os que delas discordam, é terrivelmente corruptor. Os chamados povos civilizados cometem assassinato todos os dias da semana, enviando pensamentos raivosos e irritados que matam nos outros os mais elevados impulsos. É o sentimento da raça que precisa ser redimido para que ela se salve da sua autogerada destruição. Até que o indivíduo compreenda a necessidade de se controlar em relação aos seus sentimentos, mantendo a consciência vigilante, é impossível levar avante qualquer movimento de natureza construtiva. Toda revelação que não é atingida mediante o sentimento do amor divino é apenas temporária, porque só o amor divino é o caminho para a perfeição permanente. Faz pena ver como durante séculos a raça humana tem ocupado seu tempo e empregado sua energia em construir coisas pelos pensamentos e, por outro lado, despedaça sua criação por meio de sentimentos desarmoniosos. É infantilidade também uma recusa obstinada em cumprir o eterno plano de perfeição. Chegou a hora em que a grande lei cósmica que governa este sistema de mundos está liberando uma tremenda expansão de luz da poderosa presença Eu Sou por todo o nosso grupo de planetas. E tudo aquilo que não pode aceitar a energia dessa luz é consumido. Assim, a humanidade não precisa por mais tempo tornar-se ridícula com a ideia de que poderá continuar a gerar esses sentimentos destruidores e permanecer vivendo. O fim da antiga dispensação chegou.
E todas as coisas se tornaram novas. Deixai aquele que ocorre ler, que ele pode aprender o caminho da luz enquanto ainda é tempo. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.